E antes de começarmos a trabalhar com as planilhas, nesse treinamento nós vamos trabalhar com 3 planilhas. Deixa eu falar um pouquinho então com você a respeito do conceito geral das funções de procura no Excel. Que existem várias na realidade, mas no nosso foco aqui do treinamento são 2. As funções de procura vertical ou procv e a função de procura horizontal, proch. Então é daí que vem esse nome esquisito num primeiro momento, né? procv, proch, proc de procura, v de vertical, proc de procura, h de horizontal, ok? Nos 2 casos, o grande objetivo desse tipo de função é, a partir de um valor que você passe para ela, um primeiro parâmetro, né, que a gente chama de valor a ser procurado, a função vai fazer uma consulta, vai fazer uma pesquisa, normalmente numa base de dados, que pode ser uma planilha diferente, pode ser até a mesma planilha, mas num conjunto de linhas ou colunas diferentes. Ele procura o termo que você passou dentro dessa base de dados, localiza e traz o resultado que está próximo desse valor que foi procurado. Então parece muita coisa, parece complicado, mas pensa nela como se fosse um pequeno sistema de busca. Quando você utiliza o Google, você não passa um termo para ele, um parâmetro, e ele te devolve um conjunto de resultados, não é mesmo? É mais ou menos assim, em linhas gerais, que as funções de procura, essas 2, funcionam dentro do Excel. Mas para ter toda essa funcionalidade, toda essa devolutiva de resultados, existem alguns parâmetros que você deve configurar. E é isso que a gente vai aprender ao longo do treinamento. E já que eu mencionei alguns parâmetros, vamos aproveitar para conhecer agora quais são eles. Então, no caso da procura vertical, procv, você vai escrever procv, nome da função, e aí ela precisa de 4 parâmetros, ok? Então, parâmetro 1, ponto e vírgula, parâmetro 2, ponto e vírgula, parâmetro 3 e ponto e vírgula, parâmetro 4, ok? Até então a função ou as funções que mais tinham parâmetros, né, que nós até o momento tínhamos conhecido no curso, no treinamento, aliás, eram as funções condicionais, né? Então a função C precisava de 3 parâmetros, soma C também. Agora vamos para uma categoria de funções que demanda 4 parâmetros, tudo bem? Mas não quer dizer que é complicado, tá? Ela só demanda mais ajustes para funcionar adequadamente. Traduzindo esses parâmetros para algo mais significativo, vamos considerá-los da seguinte maneira. O parâmetro 1 é o valor a ser procurado, ok? Lógico que vou entrar em detalhes ao longo do treinamento, ok? Vamos deixar aqui só como se fosse uma colinha mesmo, né, conceitual. E aí, ponto e vírgula, o segundo parâmetro é o local em que será feita a procura. Geralmente é uma outra planilha, ok? Ou então é a mesma planilha, mas com um conjunto de dados, né? Uma relação de colunas especificamente voltadas para fazer uma pesquisa. Mas em geral é realmente uma outra planilha, é o mais comum. Terceiro parâmetro, e é nesse ponto que às vezes acontece um pouquinho de confusão para quem já teve contato com o procv, nós vamos ter o número da coluna ou índice em que está o resultado que queremos. Então fique tranquilo, tranquila, vamos entender isso logo mais. E o quarto e último parâmetro é se a procura é por valor exato, que no contexto aqui do Excel é conhecido como false, ou aproximada, que no contexto do Excel é uma opçãozinha chamada verdadeiro. Nós vamos ver as 2 situações, tá legal? proch não veremos ainda, mas já podemos deixar aqui a referência para ele, que é idêntica à do procv.
ele também precisa de 4 parâmetros. Aqui eu já vou trocar para proc_h e aqui também. Então, qual é a diferença, né? A procura é na horizontal, ok? Enquanto o proc_v, você verá isso daqui a pouquinho, ele pesquisa nessa direção aqui, ó. Então ele sai de cima e vai para baixo, né? Ou seja, ele utiliza o sentido vertical, ok? De cima para baixo. O proc_h, o sentido que ele utiliza é na horizontal. Então é da esquerda para a direita. Por isso, procura horizontal, ok? Por esse motivo também que no terceiro parâmetro nós já não chamamos mais de número da coluna ou de índice, nós chamamos de número de linha, ok? De resto é tudo igual, nós vamos ver cada parâmetro na sequência do treinamento, através dos exemplos. E agora sim, vamos para o primeiro exemplo. Portanto, vamos para uma primeira planilha, que você já deve pesquisar aí na pasta de materiais do treinamento, né? Nós vamos abrir agora a planilha número 25, consulta de produtos, em sua versão inicial. Bom, planilha aberta, né? Esta é a planilha número 25, aquela já foi salva na pasta documentos, né, do meu computador. E aí você vai perceber que na verdade são duas planilhas que temos aqui no arquivo 25. Uma planilha bem mais extensa, chamada dados, em que temos código de produtos, nome dos produtos, fabricante desses produtos, além da categoria, do preço e da garantia. Ok? Então tem cerca aí de, acho que por volta de uns 15 ou 20 produtos, ok? E uma segunda planilha chamada consulta de produtos, que está aqui na parte de baixo, e é uma planilha que vai simular um sisteminha de busca mesmo. A ideia, essencialmente, é que você, o usuário da planilha, venha aqui na coluna C, na linha 2, e digite o código de um dos produtos que estão aqui na base de dados. Então, por exemplo, se eu digitasse 1010, na hora que pressionar o Enter, o que o Excel vai ter que fazer? Pegar esse 1010, entrar aqui na base de dados e procurar por ele na vertical. Quando ele encontrar o 1010, que está aqui ó, na linha número 8, ele, Excel, vai trazer a informação que está imediatamente após o código, que é o nome do produto, cooktop. Então essa informação, cooktop, ela virá para cá, para nome, ok? Posteriormente vamos fazer a mesma coisa, só que para trazer o nome do fabricante. Então o 1010 será procurado na planilha de dados. Quando novamente ele for encontrado, dessa vez nós traremos o nome do fabricante, ok? Electrolux, né, nesse caso. E da mesma maneira, para poder trazer o preço, ok? Tudo isso com auxílio dessa famosa função chamada de proc_v, ok? Então, para começar a atividade, aproveita e já deixa o código de um produto ali digitado, ok? Pode ser até o 1010 mesmo. E aí na coluna C, linha 6, vamos usar o proc_v para, a partir do código do produto, trazer o nome do produto escrito ali naquela célula. Portanto, igual proc_v, você vai abrir um parênteses, e aí olha só a dica que o programa vai começar a te dar. Ó. Primeiro parâmetro, valor procurado. Segundo parâmetro, matriz tabela, que é o local onde nós vamos fazer a pesquisa. Terceiro parâmetro, número de índice de coluna, que é, na real, a coluna onde está a informação que nós queremos trazer. E por último, quarto parâmetro, que o Excel chama de procurar intervalo, é o parâmetro em que nós vamos indicar se a pesquisa, se a procura está sendo por valores exatos ou aproximados. Então esses dois últimos são os que normalmente causam um pouquinho de confusão. Na sequência eu vou explicar eles em detalhes, tá legal? Mas vamos seguir em frente. Então, proc_v, valor procurado, você vai dar um clique em cima do 1010, que é a célula C2.
ponto e vírgula. Agora o programa te pergunta qual é a matriz tabela onde a pesquisa será realizada. No nosso caso, é a planilha dados, portanto, clica nela. E aí não basta chegar na planilha de dados, você precisa selecionar as colunas que contêm esses dados, ok? Então, aproveitando um macete que nós vimos nos 2 últimos treinamentos, vamos selecionar através da coluna, ok? Assim, se amanhã ou depois precisar colocar mais produtos, você não vai precisar mexer na sua fórmula, na sua função. Então, clica na letra B da coluna de código e pode selecionar, passando o mouse para a direita, ok? E parando ali na letra C, porque neste primeiro exemplo, nós queremos trazer apenas o nome, ok? Então não tem necessidade de, neste momento, pegar fabricante, categoria, preço, garantia. Até daria para fazer também, não causará nenhum problema se você pegar toda a extensão da sua planilha de dados, mas não tem necessidade nesse momento, já que a informação que nós precisamos já está na segunda coluna, ok? E aí repara lá em cima na barra de fórmulas, valor a ser procurado, e agora acabamos de configurar onde será procurado. Planilha dados entre as colunas B e C. Vamos em frente. Ponto e vírgula. Aí o Excel entra no terceiro parâmetro do PROC-V, em que ele pergunta para você um tal de num índice coluna, ou número de índice coluna, da coluna, né? Mas o que é isso na real, né? Para entender esse número de índice de coluna, você precisa primeiro lembrar o que fez na etapa anterior. Você entrou numa planilha chamada dados e selecionou 2 colunas, não foi isso? Você clicou aqui na letra B e foi arrastando até a letra C, portanto pegou 2 colunas. Com isso em mente, você tem que olhar para essas 2 colunas e avaliar em qual delas está a informação que nós queremos trazer como resultado. Pensa bem, a gente quer trazer o código do produto ou o nome do produto? O nome, correto? O código a gente até já tem lá na planilha de consulta. O objetivo aqui é trazer o nome desse produto. Portanto, o número que nós vamos colocar correspondente a esse número de índice de coluna é o número 2, porque 1 representa a própria coluna de código, que a gente já sabe qual é, e 2 representa a coluna do nome, que é onde está o dado que nós queremos carregar. Tá legal? Então pressiona aí no seu teclado o número 2. Não precisa clicar na barra de fórmulas, tá legal? Ela vai montando sozinha para você. E aí ponto e vírgula mais uma vez. Agora o programa sinaliza e pergunta se você quer fazer uma procura por correspondência aproximada ou por correspondência exata, que em termos práticos o programa entende como sendo a opção verdadeiro se você escolher o aproximado ou a opção falso se você escolher exato. Na prática, o que é isso, né? Vamos parar para pensar um pouquinho. Você pediu para o PROC-V selecionar o valor que estava no C2. E o valor que está no C2 é um código de um produto. Né? Código 1010, 1019, 1001, 1005. Né? E é um código inteiro. É um código exato. Não tem aí nenhum produto 1010,5, 1019,8. Nem faz sentido, né? São códigos, são valores inteiros, exatos. Portanto, você vai dar 2 cliques em cima da palavra falso, ok? Dando 2 cliques em cima, o próprio programa complementa para você. E aí é só fechar parênteses e dar Enter para encerrar a instrução. Olha lá, cooktop. E agora para fazer o do fabricante, a lógica é muito parecida, mas primeiro vamos fazer um teste aqui para ver se pegou para outros produtos também, correto? Então vamos experimentar 10, 15. Olha lá, refrigerador 10, opa, em cima, 10, 20,
Smart TV 10001, impressora, ok? Se eu digitar um código que não existe, então 1045, vai dar um erro, ok? De valor não disponível. Logo mais, ainda nesse treinamento, eu vou dar uma dica de como você pode solucionar, né, ou pelo menos trazer uma informação alternativa em caso de erro, mas por hora, utilize os códigos que existem mesmo, tá legal? Vou voltar aqui para o 1010. E agora sim, pensando no fabricante, a lógica é a mesma praticamente. Nós vamos montar um PROC-V, sendo que o valor procurado, de novo, é o código do produto, ponto e vírgula, onde ele será procurado, que é lá na planilha de dados. Obrigatoriamente, a gente tem que pegar a partir da coluna do código, ok? O PROC-V sempre trabalha assim, de um ponto para frente, nesse caso da coluna código para frente ou para a direita, né? E aí nós vamos selecionar até chegar ali em fabricante, ok? Então note que dessa vez eu precisei estender a minha seleção, saindo aqui da coluna B, passando pela coluna C, até chegar na coluna D, afinal é lá que tem as informações que nós queremos, ok? Repara ali na barra de fórmula como ficou, ó. Dados BD, ponto e vírgula, e aí de novo o programa nos pergunta, mas qual é o número de índice da coluna, né, que está o que nós queremos trazer? É só você contar quantas colunas selecionou. Você selecionou 1, coluna código, 2, coluna nome e 3, coluna fabricante. Como que nós queremos aqui é o fabricante, o número de índice da coluna é 3. Ok? Então, digito o número 3, ponto e vírgula, correspondência exata. Então, 2 cliques em cima da palavra falso. Aqui no caso o Excel até já voltou direto, né? E ó, olha lá o Electrolux, ok? Só para aproveitar e conferir a fórmula, olha só como ela ficou. Terminando com falso, e aí dando Enter, chegamos nesse resultado. Mais um teste, então 1020, é uma Smart TV da LG, 1001, é uma impressora da HP, 1019, é uma Smart TV da Sony, ok? E para finalizar esse arquivo, falta só trazer o preço. Vamos lá? Então, igual PROC-V. Vamos pegar o código do produto indicado ali na célula C2. Ponto e vírgula. Matriz tabela é a planilha de dados. Selecione desde a coluna B, que é a coluna do código, até chegar na coluna F, que é a coluna do preço. Então, olha lá, novamente um intervalo bem maior, né? Nesse momento a gente não precisa do nome do fabricante nem da categoria, mas eles precisam estar dentro da seleção, ok? O PROC-V não te permite pegar, por exemplo, só a coluna B e depois só a coluna F. Ele não deixa ficar um vão, um espaço entre seleções, ok? Por esse motivo, tem que ser uma seleção contínua, né, pegando todo o intervalo de dados, como acabamos de fazer. Tá legal? Aí, ponto e vírgula, e o programa te pergunta de novo, mas qual é o número de índice da coluna, né? O segredo, repito a você, é contar quantas colunas você selecionou, ok? Vamos lá, ó. Pegamos a coluna código, 1, nome 2, fabricante 3, categoria 4 e finalmente preço está na coluna 5, número de índice da coluna é 5. Pressiona o 5 aí no seu teclado, ponto e vírgula, 2 cliques na palavra falso e aí fecha parênteses e Enter. Então o preço da Smart TV Sony é de R$ 1.500. Vamos trocar aqui para o 1010, ó. Cooktop da Electrolux custa 1.780. Vamos ver se é isso mesmo, né?
Então, cooktop da Electrolux, cooktop da Electrolux 1780, certinho, ok? Então, primeiro exemplo aí utilizando a função procv, né? 3 vezes nesse caso, já aos pouquinhos a gente vai se acostumando com esse esqueleto da função, né? Que de certa maneira até decorar, ok? Não gosto muito de usar esse termo, mas tem certos recursos no Excel que dá para você decorar e facilitar o processo de aplicação conforme vai praticando, ok? Mas vamos em frente. Nós vimos agora há pouco o que acontece se tentarmos procurar por um código de um produto inexistente. Vamos relembrar? Então, 10,55. Não existe esse produto, portanto o nome fica ND, o fabricante também e o preço também. É um erro realmente, né? Se você clica ali na célula em cima daquela marquinha verde, ó, o programa ele até te dá uma dica, né? Então é um erro de valor não disponível. Por isso o N e o D, não disponível. Traduzindo, o programa praticamente te diz o seguinte: você está procurando por algo que não está disponível, por algo que não existe, ok? Embora não gere nada de mais grave, né, não é muito profissional deixar essas mensagens ND, ainda mais sabendo que dá para a gente ter algo alternativo no lugar, ok? Então, não estava aí no nome do treinamento, né, mas eu vou mostrar mais uma função para você que é bem comum de ser utilizada quando está trabalhando com essas funções de procura, que é uma função condicional também, só que ela tem uma aplicação bem específica. É uma função chamada seErro, ok? Então, se acontecer algum erro. E ela precisa de 2 parâmetros para funcionar. O primeiro parâmetro é o valor, ou a função, né, ou a ação. É o que você quer fazer, né, com sucesso. No nosso caso vai ser o procv. E o segundo parâmetro é um valor, ou uma ação, né, ou uma função, para quando der algum erro. Ok? Pode ser até um texto. Então, se der algum problema, mostre a mensagem produto inexistente, né, ou não encontrado. Ok? Então, em resumo, o acerro vai tentar fazer a nossa função aqui no primeiro parâmetro. Se der tudo certo, vai trazer o resultado. Se ela não conseguir, a gente pode especificar uma outra coisa para ser exibida ou executada. Ok? Vamos ver isso na prática agora, né? Então volta lá para 10.10, vamos começar com um código que exista, né? E aí dá 2 cliques no resultado da primeira função, que foi o nome, faça a seguinte alteração. Vou até aumentar um pouquinho aqui para tentar facilitar a sua visualização. Então, 2 cliques em cima do cooktop, você vai abrir antes do procv. Veja bem e ouça bem o que eu estou dizendo. Antes do procv, você vai colocar a função seErro e abre parênteses, ok? Repara que é antes do procv, só que depois do sinal de igual, ok? E tem sim mais um parênteses, porque é uma outra função. Aí esse erro vai tentar fazer o procv, que vai procurar na planilha dados, né, segunda coluna, resultado falso e tudo mais. Então não mexi em nada no procv. Depois do parênteses do procv, ponto e vírgula, e agora vem o segundo parâmetro da função seErro, que ela chama de valor seErro. No nosso caso, vai ser simplesmente uma mensagem. Então vamos deixar entre aspas um textinho dizendo não encontrado. E aí fecha aspas, fecha parênteses, ok? Como nesse momento o código que foi digitado existe, repara que vem o cooktop, não vem aquela mensagem que nós vimos antes, né? Agora troca o código, coloca 10,55 e dá um Enter.
Olha lá a mensagem não encontrado. Porque dessa vez o cerro não funcionou. Por consequência, ele traz a segunda opção para executar ou para exibir, que no nosso caso foi um texto. Tá legal? Faça a mesma coisa aqui no fabricante e no preço. Você vai clicar 2 vezes no lugar onde a função foi feita. Se erro, um pouco antes do PROC-V. No final do PROC-V, ponto e vírgula, entre aspas, a mensagem que você quiser, podendo ser até mensagens diferentes para cada coluna, tá legal? E aí no preço, mesma coisa. Então vou colocar o C erro. Se der algum probleminha, ponto e vírgula, não encontrado. Fechei aspas, fechei parênteses e Enter. Vamos fazer mais um teste então. Se for 1001, impressora HP de 1120. Se for 1019, Smart TV da Sony de 1500. Se for 1010, Cooktop Electrolux de 1780. Se for 1066, não encontrado. Ok? Agora sim, planilha 25 completamente finalizada. Então, já troquei de planilha agora para o arquivo número 26. Pode fechar o arquivo 25 e aí procura na pasta de materiais do treinamento o arquivo 26 IMC dos pacientes, em sua versão inicial. Tá legal? É a planilha que eu estou mostrando nesse momento. Só esqueci de salvar, coisa que eu estou fazendo agora. Então, só um minutinho, por gentileza. Então, arquivo número 26, vou tirar a palavra inicial. Legal. O contexto aqui é também bem trivial, né? Certamente você já ouviu falar no tal do IMC, né? Que é uma classificação baseada num cálculo que envolve o peso e a altura das pessoas. Essa classificação ela tem uma referência, né, de valores, que é utilizado para determinar se a pessoa está abaixo, acima do peso, peso normal. Essa tabela de referências, essa classificação, está na segunda planilha aqui do nosso arquivo, chamada tabela IMC. E aí nós temos as faixas, né? Então, um IMC calculado que vá até 18,49 uns quebrados, ele é considerado abaixo do peso. A partir de 18,5, peso normal. A partir de 25, sobrepeso. A partir de 30, obesidade grau 1. De 35, grau 2. E de 40, grau 3. Então essa tabela, essa classificação, ela é feita e controlada até pelo OMS, né? Organização Mundial de Saúde. Então esses valores são reais, ok? Nosso objetivo primeiro é calcular o IMC dessas pessoas, né, desses pacientes. Eu tomei a liberdade de deixar a fórmula ali numa anotação para você, ok? Então tem 3 maneiras de realizar o cálculo do IMC. Use qualquer uma das 3 que está aqui, tá legal? Para essa atividade eu vou pegar a primeira opção, que é igual o peso dividido pela altura, só que essa altura vezes ela mesma. E essa operação de multiplicação da altura tem que acontecer primeiro, então coloque entre parênteses, ok? Então é uma das fórmulas que está indicada ali na caixinha de anotações. É o peso dividido pela altura vezes a altura, ok? Vou dar um Enter. 35,1 é o IMC do Lemmy-Kilmister. Já vou puxar para os demais. Janis Joplin ficou com 31,1, Fred Mercury 30,4 e assim por diante, né? Acabei de ver que o nome do Tony Martin está errado. Então, Tony Martin, agora sim. Enfim, qual o objetivo nosso agora? Pegar esse IMC de cada paciente, procurar por ele aqui na tabela de IMC, de cima para baixo, e assim que ele for localizado,
trazer o resultado correspondente, a classificação correspondente, ok? Só que tem um detalhe que eu acho que você até já percebeu. Praticamente todos os IMCs que estão aqui, eu arrisco dizer que todos mesmo, né? Nenhum deles bate exatamente com o valor que tem aqui na tabela, não é mesmo? Vamos pegar o caso do primeiro paciente. Deu 35,1 de IMC. Lá na tabela tem 30, tem 35, mas não tem 35,1, não é mesmo? Vamos pegar o caso ali do Ronnie James Dio, ou melhor, do Tony Martin, 24,8. Se você olha na tabela de IMC, tem 25, não tem 24,8, não é mesmo? Então, aqui é o típico caso em que nós precisamos trabalhar com o PROC-V, obviamente, né? Só que no modo de pesquisa, que é conhecida como pesquisa por valor aproximado. Ok? Nos exemplos anteriores, nós pesquisamos no modo exato, até porque era um código de produtos, né? Agora não, agora tem que ser no modo aproximado, que é indicado com a palavra-chave verdadeiro, simplesmente porque no caso do IMC é praticamente impossível dar um IMC exato. Sempre vai dar um valor próximo, um valor acima, né? Então aqui a gente vai ter que trabalhar nesse contexto, tá legal? Então vejamos como ficará. Igual PROC-V ali no resultado. Vamos procurar a partir do IMC. Então pega aí o primeiro IMC na célula D3, ponto e vírgula. Vamos lá na tabela de IMCs. Seleciona as duas colunas que estão aqui, só tem elas mesmas, né? Então não tem muito o que pensar. A e B, ponto e vírgula, e o número do índice é 2, ok? Já que na segunda coluna é que nós temos a classificação. Dá uma conferida ali na barra de fórmula, brevemente, né? Então, o valor procurado, onde procurar e em qual coluna está o que queremos. Coluna 2. Ponto e vírgula, e aqui entra a parte mais relevante dessa nossa atividade. Dessa vez é correspondência aproximada, ok? Então dá 2 cliques no verdadeiro, vamos testar isso daqui a pouquinho, mas já adianto a você que é a opção verdadeiro mesmo. Fecha o parênteses, pressiona o Enter e olha lá, para o IMC 35,1 está na faixa de classificação obesidade grau 2. Será que está correto? Vamos lá dar uma olhadinha. Então, a partir de 35 é obesidade grau 2. Aquele paciente teve 35,1, portanto está correto. Ok? Vamos observar mais alguns outros. Puxando aqui o resultado para os demais. Vamos pegar o caso ali do Tony Martin, né, que deu IMC de 24,8. Está dando abaixo do peso como resultado. Vamos ver se está correto? Abaixo do peso é uma faixa considerada... Na verdade tem um errinho aqui, não é mesmo? Afinal, deu 24,8 do Tony Martin e resultado abaixo do peso? Não, está errado isso aqui. 24,8 deveria dar peso normal, ok? E está dando abaixo do peso porque tem um erro de digitação meu, ok? Acabei de perceber, inclusive, né? Mas é facinho de corrigir. Aqui na digitação do 18.5, né? Não é 18.5, é vírgula, ok? É casa decimal, né? Então, 2 cliques ali, por gentileza, troque para 18,5, tá legal? E aí vamos voltar para ver lá na lista de pacientes se agora pegou corretamente. Agora sim, olha lá. Então, Tony Martin, IMC 24,8, peso normal, ok? Agora sim, tudo certo. Mas eu queria chamar a atenção sua sobre esse IMC do Tony Martin, né, de 24,8, peso normal, agora sim, corretamente. Não apenas por conta desse errinho de digitação, mas
por que que deu peso normal, né? Já que se nós formos pensar em termos de proximidade, né, valor aproximado, o 24,8 está muito mais próximo do 25, que seria sobrepeso, do que do 18,5, que é o peso normal, e é o que está dando, né? E isso está correto simplesmente porque o PROC-V ele usa como referência para valor aproximado sempre valores maior ou igual a um determinado valor, ok? Então a aproximação dele é nesse sentido, é de valores a partir de um outro valor, ou maior ou igual a um valor. Por isso que não chegou ali no sobrepeso, já que o 24,8 está abaixo e não maior ou igual a 25. Tá legal? Então é uma característica do PROC-V, é natural que esse grau de proximidade seja nesse sentido, sempre maior ou igual, ok? Bom, isso dito então, podemos até fazer algumas mudanças aqui só para testar mais um pouquinho, né? Vamos pegar ali o caso do Lemmy Kilmister, com 120 kg de peso, vamos reduzir para 85. O IMC vai mudar para 24,8, né? Curiosamente. Juro para você que não foi de cabeça isso, tá? Foi uma tremenda coincidência, né? Cair exatamente no 24,8 e deu peso normal mais uma vez, né? Se a gente aumentar um pouquinho, talvez para 86, olha lá, ó, já subiu o IMC para 25,1 e agora sim entrou no sobrepeso, porque 25,1 é maior do que 25. Então, nesse caso, a proximidade deu certo. Tudo bem? Bom, vimos alguns exemplos do PROC-V com pesquisa aproximada e exata, né? E faltou dar uma olhadinha então no tal do PROC-H, ok? Que é uma função bem menos comum do que o PROC-V, ok? Colocaria que se você tiver 10 funções de procura, provavelmente 7 ou 8 são com PROC-V, e aí as outras, né, pode ser com PROC-H. Mas é importante você conhecê-la pelo menos, ok? Entender qual é a diferença, né? Qual que é a aplicação dessa função de procura horizontal, tudo bem? E para essa finalidade a gente vai trabalhar com uma outra planilha, então feche a planilha que você estava agora há pouco e procura aí nos materiais iniciais a planilha 27, chamada Consultas Médicas, ok? É a planilha que está aberta aqui na minha tela, já vou aproveitar para salvá-la também. Essa será a nossa última planilha aqui do treinamento e também da trilha de Excel Descomplicado. Então, salvei o arquivo, muito bem. Bom, o contexto aqui é uma planilha de pacientes famosos, né? Esses pacientes precisam de um atendimento médico em algumas especialidades, como clínica geral, geriatria, ginecologia, né? E o objetivo é trazer outras informações do atendimento que esses pacientes terão, como por exemplo o preço, onde que será feito o atendimento e qual será o médico ou médica responsável pelo atendimento. E essas informações estão na primeira planilha chamada base. E é aí que você já tem que prestar atenção em como essa planilha está estruturada. Observe bem essa planilha com os dados. E aí, percebeu o que tem de diferente? Os dados dessa planilha estão dispostos na horizontal. Então, em vez de ter uma coluna especialidade, uma coluna valor, uma coluna médico, né, uma coluna unidade, essas informações estão dispostas horizontalmente. Então, na primeira linha, as especialidades, na segunda linha, os valores. Portanto, a procura ela tem que ser feita nesta direção, da esquerda para a direita. Isso é o PROC-H, ok? Procurando horizontalmente. PROC-V, nós vimos agora há pouco, ele procurava de cima para baixo. Procura vertical, ok? Então, isso dito, de resto é bem parecida a maneira de utilizar. Vamos começar a ver isso agora. Voltando então para a planilha pacientes, lá na coluna preço, linha 3, igual PROC-H, ok? Importante, né? PROC-H.
valor procurado é o tipo de atendimento, então vamos clicar ali no Clínica Geral, célula C3, ponto e vírgula, onde nós vamos procurar, que é a tabela ou planilha base, e aí você vai selecionar por linhas dessa vez, ok? Então você vai clicar ali na linha número 2 e vai arrastando até a linha número 5. Então, repetindo, você vai selecionar as linhas correspondentes a essa planilha de base de dados, ok? E aqui já tem uma outra mudança importante em relação ao PROC-V. No PROC-H, você sempre vai ter que travar o endereço das linhas, ok? Se você selecionar exatamente como eu acabei de fazer e sugerir, né, precisa pressionar a tecla F4 para travar. Caso contrário, né, na hora que você for puxar os resultados para os de baixo, aquelas linhas que inicialmente eram 2 até 5, na hora que você puxar, vai virar 3 até 6. Quando você puxar de novo, vai virar 4 até 7, ok? Porque o endereçamento de linha, por padrão, ele é relativo. Agora que você travou, agora que você colocou o F4, né, e gerou o cifrão, esse problema não vai acontecer, tá legal? Então, ao usar o PROC-H, normalmente precisa travar também, ok? Isso dito, ponto e vírgula, olha a dica que o programa dá agora para você. Olha o que ele está perguntando. Número de índice da linha, ok? E é aqui que normalmente acontece a confusão. Quando ele fala número de índice da linha, o que tem que ficar claro é que o Excel não está se referindo a estas linhas aqui não, ó. Ok? Faça de conta que elas não existem, tudo bem? O Excel está se referindo às linhas da sua seleção, que é o que corresponde à planilha de base de dados. É ali que você tem que observar, ok? E observando esse trechinho, você vai contar. Nós selecionamos 1, 2, 3 e 4 linhas, ok? A informação que nós queremos está na segunda linha, que é a linha correspondente ao valor. Então você vai digitar o número 2 na sequência, ok? Poxa, professor, mas está o número 3 ali na linha e você está falando que é 2, né? Pois é, ó, como eu disse, esquece essas numerações do Excel. Não é para elas que você tem que olhar, ok? Você tem que olhar para ou contar de acordo com o que você selecionou, que normalmente não vai ser igual à numeração de linhas da estrutura do Excel. Essa parte geralmente causa confusão mesmo, é natural, tá legal? Então, reveja esse trechinho do vídeo, essa explicação, né, para reforçar o que eu estou comentando aqui com você. Portanto, é número 2, o número de índice da linha, acabei de digitar o número 2, ok? Ponto e vírgula, e aí a correspondência é exata, né? Então dá 2 cliques no falso, fecha parênteses e Enter. Então, Clínica Geral, R$ 120, ok? Vamos puxar aqui para os demais, né? Ginecologia, R$ 350. Correto, ó, R$ 350. Então, sinal que funcionou, né? Vamos fazer um pequeno teste, né? Pode pegar ali o Ronnie James Dio, que está como pediatria, R$ 250. Troca para geriatria. Olha lá a mudança do preço para 600 também, né? Então, está correto. E agora é só fazer para as próximas duas colunas, usando a mesma lógica, ok? Então, em local igual PROC-H, nós vamos continuar procurando pelo tipo do atendimento, célula C3, ponto e vírgula, planilha base, selecionarmos as linhas correspondentes à nossa base de dados, travar, lembra que no PROC-H
se trava esse intervalo F4, ponto e vírgula, número da linha correspondente à unidade de atendimento. Então, relembrando, ó, você selecionou 1, 2, 3, 4 linhas. Unidade está na quarta linha. Portanto, digite o número 4, ok? Então, 4, ponto e vírgula, 2 cliques na palavra falso, fechamos parênteses e Enter. Então, clínica geral é Vila Matilde. Clínica geral é Vila Matilde, ok? Se ficou claro esse detalhe, então é só botar o mouse lá no cantinho, puxar, e agora tenta fazer o médico aí como um mini exercício e último exercício aqui do nosso treinamento, tá legal? Então pausa um pouquinho o vídeo, tenta fazer por conta própria o PROC-H para trazer o nome do médico. Vai lá e volta daqui a pouquinho aqui. E aí, conseguiu? Vamos ver então uma solução para essa atividade. Então, igual PROC-H, clínica geral, C3, né? Voltamos lá na planilha base, selecionamos as 4 linhas correspondentes à planilha, ok? Embora nesse caso aqui, como a gente precisa só do médico, pode até ser apenas as 3 primeiras linhas. Tudo bem? Não tem problema nenhum. Ó. Você pega só as 3 primeiras, afinal, a informação que nós queremos está na terceira linha, ok? Então, F4 para travar, ponto e vírgula número 3, porque, de novo, você selecionou 3 linhas, então aqui é 1, 2 e 3. E a informação que a gente quer está na terceira, ok? Então, 3, ponto e vírgula, falso, fecha parênteses e Enter. Então, clínica geral, quem atende é o Dr. Bernardo, né? Puxando aqui para os demais, geriatria, quem atende é o Dr. Ozzy. Então, maravilha, funcionou direitinho, ok?